nessa abertura de reflexão para nós nessa noite, também quero agradecer ao Conselho da Igreja, a confiança do pastor Marcos, né, em me permitir estar trazendo a palavra de Deus para todos vocês. Então aqui, né, tem toda essa legalidade dada pela Igreja Central, tá bom? E aqui também pelos líderes dessa igreja. Antes da gente entrar no texto, eu quero deixar aqui introdutoriamente alguns pensamentos sobre Natal, algumas frases de algumas pessoas importantes, C.S. Lewis, Billy Graham, que eles falaram e expressaram sobre o Natal. Por exemplo, o C.S. Lewis ele diz assim, uma das frases, são muitas, mas ele diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para permitir que os homens se tornassem filhos de Deus. Interessante essa frase do C.S. Lewis. Segunda outra frase do C.S. Lewis, ele diz assim: uma vez em nosso mundo, um estábulo tinha algo que era maior do que todo o nosso mundo. Dentro do estábulo, ele quis dizer, estava alguém muito maior do que todo o mundo dentro do estábulo. Billy Graham, ele diz assim: o próprio propósito da vinda de Cristo ao mundo foi que ele pudesse oferecer sua vida como sacrifício pelos pecados dos homens. Ele veio para morrer. Este é o cerne do Natal. Billy Graham, que eu consideraria nesse modismo que nós vivemos hoje do apostolado, né? O pessoal quer ser apóstolo, que não existe mais. Eu creio que apóstolo só foi até o apóstolo Paulo e ao último, que é João, que morreu na ilha de Patmos. Eu só paro por ali. Sei que existem as escolas sequenciais com os discípulos de João, mas não existiu apóstolos. Mas se fôssemos aqui conjecturar ou trazer aqui, nomear alguém apóstolo do século passado para este século, seria o Billy Graham. Porque o Billy Graham foi o evangelista que mais ganhou almas do século passado para esse. Certo? Seria ele, mas nem ele mesmo se auto-intitulou como apóstolo. Né? Nada contra os nossos irmãos que creem assim, mas a Bíblia Sagrada diz o início do apostolado, o meio e o final. Nada mais do que isso. Depois só vieram bispos, presbíteros, que é a mesma coisa, pastores e etc. Uma outra frase para deixar aqui essa noite é de George Whitefield. Whitefield disse assim: Jesus era Deus e homem em uma só pessoa, para que Deus e o homem pudessem ser felizes juntos novamente. Essa frase de George Whitefield. Né? Meus irmãos, o texto aí de Lucas capítulo 2, que a gente vai adentrar, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para ensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região de Açoite pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a você de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura.
e de repente apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Meus irmãos, se você observar, os eventos que aconteceram no nascimento de Cristo são fora do normal, do comum. Se nós compararmos a todos os nascimentos, todos os bebês que existiram na face da terra, e também, se fôssemos comparar com os profetas, patriarcas que existiram antes de Cristo, o nascimento deles foi natural. Foi muito natural. Mas se você observar, dar ênfase a toda essa situação que está acontecendo aqui para o nascimento de Cristo e no nascimento, e quando ele nasceu, é fantástico. Até os anjos louvaram. Até os anjos glorificaram a Deus. Observe, até os anjos fizeram questão de colocar como se fosse uma luminária, um holofote em cima daqueles pastores, para que eles fossem ver que maravilha que estava acontecendo no mundo. A coisa mais importante do mundo aconteceu nesse evento. Foi o nascimento de Cristo. A coisa mais sublime, a coisa mais importante, a coisa mais se destaca no mundo foi Cristo nascer em Belém, a terra de Davi. E a temática da minha reflexão hoje é que Cristo nasça em nossos corações todos os dias. Que todos os dias Cristo nasça em nossos corações. Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías ele diz uma coisa interessante, que é uma profecia sobre isso. Isaías proclamou, profetizou sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, no verso só, Isaías 9, versículo 6, ele que você já tem aberto. Versículo 6, afirma assim, olha só: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você percebe que até a profecia exalta o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, que nasceu em um estábulo. E que Ele, Cristo, nasça em nossos corações todos os dias. Que todos os dias possamos experimentar o nascimento de Cristo. De qual maneira? Primeira coisa, quando Cristo nasceu em nossos corações, nós nos tornamos o quê? Quando Ele nasceu em nossos corações? Não sei se você relembra, eu relembro muito bem como hoje. Quando Cristo nasceu em nossos corações, nos tornamos o quê? Novas criaturas em Cristo. Quando Cristo nasceu em nossos corações, quando Cristo vivenciou dentro dos nossos corações, quando Cristo vivificou dentro dos nossos corações, brotou no nosso coração, tocou no nosso coração, nós nos tornamos o quê? Novas criaturas. Foi irresistível. Alguém aqui resistiu ao chamado de Cristo? Alguém conseguiu resistir? Não. Ninguém consegue resistir quando ele quer nascer no coração de alguém. Ninguém consegue. Então, isso nós aprendemos, nós refletimos o quê? Novas criaturas conforme o quê? Novas criaturas com a natureza de Cristo. Nós nascemos, não foi para ser uma nova pessoa, uma perspectiva igual, ou que as pessoas estão exigindo, ou que as pessoas entendem. Não. É conforme o texto de João, capítulo 3, do versos 3 ao 8. Observe aí na sua Bíblia. João, capítulo 3,
quando Jesus está dialogando com Nicodemos, observe o que é que diz o texto. Capítulo 3 aí, observe o que é que diz o texto, no capítulo 3. Os versículos de 3 ao 8. Olha só o que é que diz sobre esse novo nascimento que tivemos. Observe. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido da carne é carne, ou seja, aquele que é nascido naturalmente é natural. É natural. Adão nasceu naturalmente. Né? Abraão nasceu naturalmente. José nasceu naturalmente. Entre outros. Mas Cristo, quando nasceu, foi algo fora do comum. E quando ele nasceu em nossos corações, nos transformou em novas pessoas nascidas dele. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Ou seja, quando nós recebemos Cristo, quando Cristo nos chamou, quando Cristo nos convocou à salvação, nossa natureza mudou para a natureza de Cristo. Uma outra coisa que nós possamos hoje refletir nessa noite, uma segunda coisa, novas criaturas. Porque quando Cristo nasceu em nós nos falamos do quê? Novas criaturas que fazem e agem diferentes dos iguais, ou seja, diferentes do mundo. Quando Cristo nos convocou à salvação, quando Ele nos chamou, quando Ele nos resgatou do império das trevas, Ele não nos convocou, não nos chamou para sermos iguais ao mundo, para sermos como o mundo está pedindo, como o mundo pensa sobre Deus. Você sabia que o mundo pensa sobre Deus? Mas é o Deus que eles pensam, muitas vezes errado. Eles apresentam Deus totalmente errado muitas vezes, mas a palavra de Deus nos convoca que este nascer de novo não é nascer como as pessoas pensam num Deus que hoje, por exemplo, agora no Natal as pessoas pensam num Deus como se fosse um Papai Noel, que por um acaso só serve para me oferecer, me dar e ofertar presentes. Ou um Deus que se apresenta velho, ou um Deus que se apresenta de qualquer outra maneira totalmente errada. A palavra de Deus apresenta um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que transforma de fato a natureza do homem, da água suja para um vinho limpo, puro e santo. É isso que Deus faz em nossas vidas. Deus faz isso em nossas vidas. Deus transforma. Em João capítulo 1, versos 12 a 13, nós podemos ver outro relato aqui, que somos diferentes dos iguais. Deus transforma nós de forma diferente do que o mundo oferece. Observe aí em João 1, versículo 12 ao 13. Só você voltar algumas páginas da sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. 12 ao 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram naturalmente, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós, quando nascemos de novo, essa palavra de novo, uma segunda vez, não é a forma natural. Nós não nascemos do sangue. Nós não nascemos naturalmente numa maternidade, como muitos de nós, como nós nasceram, ou como outras pessoas de outra forma nasceram, certo? Nós nascemos de novo, ou seja, de uma forma, de uma segunda maneira. Nascemos em espírito.
nascemos de novo. Ou seja, não é carne e sangue, como Nicodemos estava pensando, que ainda conjecturou numa loucura e dizer, voltar para o ventre da minha mãe, mestre? Não, nascemos do Espírito que nos regenera, que nos transforma, que nos faz novas criaturas. Então, quando Cristo nasceu em nós, nos tornamos o que, irmãos? Novas criaturas, novos seres que adoram a Deus. Uma terceira coisa, novas criaturas que o glorifiquem em suas palavras, atos e ações. Nós nascemos para ser novas criaturas, não de qualquer forma. Nascemos só por nascer? Não, nascemos para sermos o quê? Para a glória de Deus, em palavras, em atos e em ações. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém, uma conjectura, é uma situação que ele está colocando aqui, uma questão. Se por acaso alguém nasceu, está em Cristo, se ele está em Cristo, se ele nasceu em Cristo e é uma nova criatura, o que é que acontece com ela? A segunda parte, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz isso. Se por um acaso eu e você nascemos de verdade, como Nicodemos estava curiosamente querendo saber, como Jesus expressou ao povo de Israel, no capítulo 1 de João, que nós lemos aqui, se por um acaso você nascer de novo, as coisas que você tem velhas, aquelas coisas velhas, elas já são passado. Elas não configuram mais em sua vida. Elas não pertencem mais ao seu viver novo, à sua nova criatura, ao seu ser novo, refeito em Cristo. Elas ficaram para trás. Como disse o apóstolo Paulo, quem roubava, não roube mais, trabalhe com as suas mãos. Vou aqui aumentar, não adulterando a palavra de Deus, mas é uma coisa lógica. Quem era violento, já não é mais, é manso. Quem era invejoso, não torce para que o outro cresça. Quem praticava maldade, não, agora pratica o bem. Já não dá mais ocasião ao mal. Porque agora é uma criatura nova, feita em quê? Em Cristo. Não precisa de plásticas, não precisa de procedimentos cosméticos. A sua alma é jovem, porque foi refeita uma nova criatura. Prosseguindo aqui, meus irmãos, uma segunda coisa nessa reflexão essa noite, quando que Cristo nasça em nossos corações todos os dias, que Cristo nasça em nosso coração todos os dias. Quando Cristo nasceu em nossos corações, o que houve em nós? Um novo modo de pensar. Quando Cristo nasceu em nossos corações, nós adquirimos um novo modo de pensar. Ou seja, eu já não penso mais como uma velha criatura. Eu já não me permito mais pensar como velho homem. Eu não me permito mais pensar como pessoas, criaturas ímpias que desagradam a Deus. Eu não me permito mais. Mas antes eu combato o bom combate da minha natureza. Mesmo que a minha natureza limite a carne contra o espírito e o espírito como a carne contra a carne, como disse Paulo. Quem tem que prevalecer nesse conflito? O espírito do cristão. Nós não podemos cobrar do ímpio que ele permita o espírito prevalecer, porque eles não contêm o Espírito Santo habitando neles. Isso é para nós combatermos as obras da carne, que querem muitas vezes fazer florescer em nós, fazer se agigantar, crescer, multiplicar entre nós. Nós temos que combater com o quê? Palavra de Deus, oração, jejum, porque somos novas criaturas, porque pensamos agora de forma diferente, porque nosso pensamento agora é diferente, não é mais como os iguais. Nós não pensamos mais como os pensamentos que aí por fora pensam. Olha o que é que diz aqui. Quando Cristo nasceu em nossos corações, houve em nós sim
um novo modo de pensar, uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade. Houve uma mudança de mentalidade. As inclinações que você tinha antes tem, mas você não aceita mais. As coisas que você era atraído por tentação e ainda sente, você não se deixa levar mais, porque Cristo está em primeiro lugar agora em sua vida. Então a primeira coisa que nós devemos refletir dentro desse ponto, nos tornamos pensadores com a mente de quem? Com a mente de quem? De Cristo. Nos tornamos pensadores com a mente de quem? Na cosmovisão mental de quem? Cristo. Como é que eu enxergo o mundo agora? Com a ótica de Cristo. O que é mal é pecado. O que é bom e de boa dádiva provém de Deus. É assim que devemos enxergar com a ótica de Cristo. Não podemos chamar o mal de bem e nem o bem de mal. Como diz aqui em Romanos 12:2, se você quiser acompanhar. E não vos conformeis a este mundo, este caído que nós vivemos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós temos que o quê? Não nos conformar com o que esse mundo nos oferece, com os banquetes que esse mundo nos oferece, com as oferendas que esse mundo nos oferece, com as comidas que esse mundo nos oferece, por mais bonita que seja, é do mundo. Nós não podemos nos permitir, porque a nossa mentalidade mudou. Nós não nos conformamos mais com as coisas desse mundo, mas transformamos a nossa mente em quê? Em quê? Em pensamentos que agradem a quem? A Deus. Em pensamentos que seja perfeito a quem? A Deus. Em pensamentos que sejam para a vontade de quem? Da glória de Deus. Da glória de Deus. Já não vivo mais eu, disse o apóstolo Paulo, mas quem vive nele agora? Cristo vive em mim. Será que podemos colocar aqui um pensamento, um questionamento? Será que todos os supostamente evangélicos nesse país, nesse Nordeste, no mundo, eles podem configurar esse pensar de que não vive mais ele, mas Cristo vive nele? Ou pela árvore nós conhecemos os frutos? Nós devemos pensar nisso. Não devemos admitir, mesmo que a gente erre, tropece, mas não devemos admitir que isso é normal, um mau testemunho, algo assim. Uma segunda coisa, pensamentos. Os pensamentos da gente mudam, um novo modo de pensar. Pensamentos que pensam nos princípios do quê? Do Santo Evangelho. Quando o meu modo de pensar muda em Cristo, porque Ele nasce no meu coração, todos os dias, todos os meses, todos os anos, enquanto eu viver, quando Ele está em mim, o Santo Evangelho, ele é colocado como o principal, no pedestal, no altar da minha vida. Ele está ali, me guiando. Mesmo que eu não consiga, muitas vezes, agradar a Deus, mas eu tenho que me levantar e continuar. Com um modo de pensar que agrade a Deus, não aos homens. Nós vivenciamos hoje uma sociedade que nós somos cobrados a agradar as pessoas. Ô meu irmão, ô minha querida irmã, nós somos hoje cobrados a ter que agradar os seres humanos. E a palavra de Deus nos convoca a não agradarmos os seres humanos, mas agradarmos a Deus. Uma frase que eu ouvi uma vez de um bispo que era da minha antiga igreja, em 96 por ali. Ele dizia uma frase que era interessante. Ele disse assim: olha, se agradar a Deus desagrada aos homens, eu continuo agradando a Deus. Mas se agradar aos homens, agrada a Deus, eu continuo agradando a Deus. Você entendeu? É uma verdade. Eu prefiro agradar a Deus, mesmo desagradando aos homens. Eu prefiro agradar a Deus, mesmo que esteja agradando aos homens. Ou seja,
de forma soberana, Deus tem que ser agradado. Porque Ele é quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Meus irmãos, eu estou citando a palavra de Deus aqui nessa noite. E o texto que se configura aqui nesse ponto, do ponto 2, uma segunda coisa é em Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24, se você quiser conferir, diz assim: para serem renovados no modo de pensar, se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes de onde? Da verdade. Com base na verdade, nós temos o quê? A mente e o modo de pensar renovados. Renovados em Cristo. Você sabe quem é o cerne do Evangelho? Cristo. Você sabe quem é o exemplo do Evangelho? Cristo. Você sabe quem deve ser o nosso alvo do Evangelho? Cristo. No Antigo Testamento, Cristo. Não olhem para aqueles homens que existem na Bíblia. Eu tenho esse pensamento. Não olhem. Todos pecaram. Por isso que Romanos 3:3 diz: todos pecaram. Todos. De Adão a todos. Só Cristo não pecou. Por isso que Cristo é o cerne, o centro do Evangelho. Todos pecaram, meu amigo. Todos. Não teve exceção, não. Todos. Todos. Até o mais piedoso, aquele que Deus tomou para si. Elias, um profeta, e o outro de Gênesis, se não me falha a memória, o nome dele agora me falhou a memória, mas Deus o tomou. Ele pecou. Porque todos que nasceram em Adão, nasceram pecadores. Cristo nasceu do Espírito Santo. Cristo nasceu do Espírito Santo. Uma terceira coisa, dentro desse ponto, quando Cristo nasceu em nossos corações, houve em nós um modo de pensar diferente. Houve uma mudança de pensamento. Houve uma metanoia, uma transformação de mente. Eu já não minto mais, eu já não penso mais como o mundo pensa. Eu já procuro não mentir para agradar a Deus. A minha mentalidade já não configura mais a mentalidade desse mundo. Agora eu tenho a mente de Cristo, mediante o Evangelho que me ensina a ser como Cristo. Mesmo que eu não seja perfeitamente como Cristo, mesmo que eu não seja igual a Cristo, e nunca serei, mesmo que eu não tenha a perfeição de Cristo, e nunca terei, mas eu devo me esforçar cada dia a agradar a Cristo e ser obediente à sua santa palavra, aos seus ensinamentos. Pensamentos do bem e não do mal. Quando nós adquirimos um novo modo de pensar, uma nova criatura, um novo ser, nossos pensamentos não se ocupam mais com a maldade. Mesmo que o mal venha, mesmo que os dardos inflamados do maligno venham contra a nossa mente, mesmo que suas flechas do mal, cebosas, sujas de pecado venham na nossa mente, nós tomamos o capacete da salvação e disse: agora não, eu sou uma nova criatura, eu não aceito esse pensamento em minha mente. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou uma nova pessoa. Eu tenho um novo modo de pensar. Eu sou outro. Não sou o mesmo mais. As coisas velhas já não têm mais autoridade sobre a minha vida. Cristo é a autoridade total. Filipenses 3, versos 14 ao 15, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Todos que se consideram maduros, ou que estão em busca da maturidade, ou querem chegar a ser homem, varão ou varoa de maturidade, busque o modo de Cristo de pensar. Um novo modo de pensar. Aqueles princípios errados que aprendemos com a nossa família já não tem mais autoridade em mim. Cristo prevalece com seus pensamentos, com a sua autoridade em minha mente. A gente às vezes carrega ensinos, princípios
que aprendemos em nossa família, que não glorificam a Deus. Sabe por quê? Eu tenho isso também na minha família, que eu sou um paraibano também. Eu sou um paraibano, de origem paraibana. Eu tenho isso também, sou nordestino como você. Nós aprendemos coisas do passado, valores que não são valores de Cristo. E muitas vezes queremos carregar isso. Não. Nós temos agora que nos esforçar a termos um novo modo de pensar que seja para a glória de Cristo. Cristo não se mistura com as coisas deste mundo. Minha mãe dizia, e eu acho que ainda ela lembra, e ela diz: o sagrado não se mistura com o profano. Essa é a verdade que ela me diz desde criança, eu carrego comigo e é verdade. O sagrado não se mistura com o profano. Ou seja, a nossa mente, que tem que ser escrava de Cristo, não deve misturar as coisas profanas com as coisas sagradas de Deus. Preste atenção, meu querido jovem, meu querido irmão nessa noite, minha irmã. Nós vivemos num mundo de facilidades, onde tudo é muito fácil e acessível, barato e acessível. Não misture no seu modo de pensar o sagrado e o profano. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Entristece o Santo Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo que há em nós. Meus irmãos, uma terceira coisa, espero não estar sendo cansativo aos irmãos, mas uma terceira coisa nessa noite, quando Cristo nasce todos os dias em nossos corações, além de nos tornarmos novas criaturas com um novo pensar, amamos, oramos, desejamos a todos que, mesmo querendo o nosso mal, que sejam libertos em Cristo, e Cristo nasça em seus corações de pedras sujas. Quando Cristo nasce todos os dias nos nossos corações, mesmo aquelas pessoas que nos odeiam, mesmo aquelas pessoas que militantemente querem o nosso mal, querem nos destruir, querem como fazer a obra do diabo, matar, roubar e destruir nossas vidas. Mesmo assim, o que é que nós fazemos? Oramos, abençoamos e pedimos a Deus: liberta essa vida, Senhor. Liberta esse ser, Senhor. Liberta. Essa é a bênção que eu te peço. A bênção da libertação. Liberta essa criatura da escravidão do pecado. Ezequiel 36, 26, configurando a esse ponto, diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Deus fará, se Ele quiser, soberanamente, naqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que querem o nosso mal, que têm um coração de pedra sujo, transformados em corações de carne, para a glória de Deus, para a única glória que pertence a Ele, ao nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma segunda coisa dentro desse terceiro ponto, quando Cristo nasce todos os dias em nossos corações. Sim, queremos, além de imitá-lo, vê-lo claramente todos os dias. Como que? Eu fiquei refletindo como beija-flor, como os pássaros despertam e cantam glorificando a Deus. Quando Cristo nasce todos os dias em nossos corações, queremos, além de imitá-lo, vê-lo claramente como simples pássaros, que uns beijam as flores, glorificando a Deus, e outros acordam cantando, entoando o hino a Deus, de glorificação. Como disse Jesus,
Em Mateus 6,29, ele diz assim: eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, no esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles, ou seja, como a erva do campo, como as coisas mais simples que Deus criou, como os pássaros. Nem Salomão chegou a tanta beleza que glorifica a Deus. Salomão até se esforçou com toda a sua glória e riqueza. Salomão até se esforçou de forma majestosa em sua majestade monárquica, embelezar-se para agradar a Deus. Era essa a visão de Cristo. Mas as coisas naturais que Deus fez, os pássaros, a erva do campo, se embelezou muito mais preciosamente aos olhos de Deus do que o próprio Salomão, em toda a sua glória e riqueza. Como Deus é maravilhoso e lindo. Glorificado seja o nome dele nessa noite. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Não há outro Deus além de ti. Como disse o apóstolo Paulo naquele canto: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A ele a honra, a ele a glória e todo louvor. E como diz os anjos, os serafins em seu trono, os serafins que queimam como fogo e dizem em seu trono: santo, santo, santo é o Senhor. E só ele é santo eternamente e para todo sempre. Amém. E eternamente os anjos dizem que ele será santo, e ele é santo hoje, amanhã, sempre e eternamente, porque ele, o único Deus, é santo. Você pode abrir sua Bíblia aí também, em João 4,23, conhecidíssimo esse texto. Mas aqueles que permitem que Cristo nasça todos os dias nos seus corações. Todos os dias. Todos os dias eles devem expressar a verdadeira adoração em espírito e em verdade, como diz João 4,23, que o quê? Olhe só aqui, para que fomos nascidos, e como quando Cristo nasce em nossos corações todos os dias. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor Deus. 4,23. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Não é qualquer um não que adora não. É aqueles que estão em espírito e em verdade. Em verdade e em espírito, sem fingimento. Essa é a realidade do Evangelho. Para terminarmos, meus irmãos, o quarto ponto e último aqui, nessa noite. Se Cristo nasceu em nossos corações, como nesse Natal, que as pessoas, muitas delas comemoram muitas outras coisas, menos o nascimento de Cristo. Quando Lutero pegou a árvore de Natal, ele viu aquele pinheiro, aquela árvore. Lutero pensou tudo sobre Cristo naquela árvore. Tudo, absolutamente tudo. Era um símbolo aparentemente pagão, mas Lutero, quando teve aquela iluminação do Espírito Santo, ele viu todas as ornamentações de uma árvore, naquela beleza da frieza e da neve. Ele enxergou Cristo, os presentes, tudo que estava ali, e virou o símbolo de Natal. E deixou de ser um símbolo pagão. Virou um símbolo de adoração e reverência, de lembrar que nasceu alguém mais importante do que toda a face da terra e que todo o universo, do que tudo. Cristo. Cristo nasceu para ser o nosso presente, para ser presente para nós. O maior presente que você pode ter em sua vida. Saiba disso nessa noite. O maior presente, você pode estar na expectativa de ganhar um presente, mas o maior presente que você pode receber todos os dias do seu coração, Cristo, o maior presente em sua vida. Se você tem Cristo, você não tem mais pobreza na sua vida em nada. Você não é mais um miserável pecador. Você agora é redimido,
regenerado, perdoado, renovado, habitar no Espírito Santo. Que privilégio! O maior presente que você pode pedir a Deus é que Cristo renasça todos os dias no seu coração. Todos os dias que você sinta a presença dele nascendo no seu coração, o seu enxergando. Esse é o maior presente que nós podemos ter em nossas vidas. Cristo, o maior presente. Se Cristo nasceu em nossos corações, se nasce em nossos corações, então procuramos obedecê-lo, imitá-lo, vivenciá-lo. Como diz a palavra do Senhor em Efésios 5, versos 1 ao 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Meus irmãos, façam uma reflexão do que é ser filho amado. E faça uma comparação entre Caim e Abel. E reflita. Filhos amados. E olha Abel e Caim. E se pergunte: Deus, que filho eu estou sendo? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo. Não foi forçado, não. Ele se entregou a si mesmo. Por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como um cheiro suave. Talvez você ganhe bom perfume nesse Natal. Talvez você ganhe um bom perfume nesse Natal. Mas eu quero dizer para você que o cheiro suave de Jesus, mesmo você sem nenhum perfume, cheira muito melhor do que qualquer fragrância desse mundo. Uma segunda coisa, se Cristo nasceu em nossos corações, se nasce em nossos corações, então nos esforçaremos em louvá-lo, não só com cânticos, mas em vida. Em vida. Salmo 34, 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aquele que tem a natureza de Cristo, aquele que Cristo nasce todos os dias no seu coração, ele tem sempre um louvor para louvar a Deus em sua boca. Meus irmãos, é fantástico. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Isso quer dizer uma vida de louvor a Deus. Ou seja, mesmo que não saia nem uma partitura, um canto, um refrão na minha boca, mas a minha vida, meus atos louvam a Deus. Isso é louvor. Uma terceira coisa, se Cristo nasceu em nossos corações, se nasce em nossos corações, então seremos bom perfume, exalaremos as fragrâncias do bom perfume de Cristo que nasceu e nasce todos os dias em nossos corações, mesmo que o mundo não dê valor. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como os que estão se perdendo, para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. 2 Coríntios, capítulo 2, os versículos 15 ao 16. Meus irmãos amados, que nesse Natal nós possamos lembrar que Cristo deve ser o nosso Natal todos os dias. Que possamos seriamente relembrar que Ele nasça em nossos corações todos os dias. Que possamos lembrar que quando Cristo nasce em nossos corações todos os dias, nós exalaremos a fragrância suave do perfume de Cristo
para as pessoas, mesmo que elas achem que fede. Vocês entenderam? Tem gente que vê Cristo em nós e acha que a gente fede. Mas isso é o Evangelho. Para uns, aroma suave nas suas narinas. Para outros, uma catinga, um fedor insuportável. Porque os eleitos de Deus sentem o cheiro de Cristo. Os não eleitos sentem fedor e repúdia a Cristo. Então que possamos exalar o maravilhoso e bom perfume de Cristo. Que Ele nasça todos os dias em nossos corações. Vamos orar? Amém? Oremos? Senhor Jesus, nós aqui sabemos que somos apenas seres humanos imperfeitos. E a única dádiva que temos é que o Senhor nos resgatou do império das trevas. E nós não merecíamos, ainda tem isso. Mas sem isso, somos apenas uma carcaça. Somos apenas vale de ossos secos. Somos apenas corpo, carne, sangue. Não passa nada disso. Além disso. Mas, Senhor Jesus, estamos aqui para dizer ao Senhor, expressar, que agradecemos a Ti por nos libertar das garras do inimigo das nossas almas. Agradecer a Ti por ter nascido em nossos corações. Corações tão maldosos, tão espinhosos, tão putrefados, tão cheios de câncer, tão podre. O Senhor nos deu um novo coração, um novo modo de pensar, um novo modo de agir. O Senhor todos os dias nos dá a oportunidade de te glorificar com nossos atos, imitando a Cristo, nosso Senhor. O Senhor é tão bom que o Senhor veio a esta terra, tão maravilhoso, que deixou um exemplo nessa terra, para que a gente te glorificasse, te imitando. É tão bom, Senhor. Senhor, a gente muitas vezes não consegue. Tem dias, tem um modo de pensar, um modo de agir, um modo de falar que te glorifica. Mas a tua graça é maior do que os nossos problemas. A tua graça é maior, a tua presença é maior do que os perseguidores. A tua graça é maior, o teu ser é maior do que qualquer um cheio de ódio, depósito de ódio. Tua graça é maior, tua presença é maior, o Senhor é maior. Pedimos a tua bênção nesse Natal, que possamos entender o significado que é Jesus, o maior presente, nascendo em nossos corações. Nascendo em nossos corações. Nasça, Jesus. Nasça, Senhor Jesus, todos os dias em nossos corações, com teus princípios, com as tuas verdades, com teus ensinamentos, com tudo que o Senhor é. Nasça todos os dias, Senhor Jesus, em nossos corações. Abençoa esses irmãos, abençoa essa congregação, faz ela crescer saudavelmente, que seja salutar aqui nesse bairro e que seja uma bênção para a tua glória e para a tua honra. Assim eu te oro em Cristo, Senhor. Amém. E que Deus abençoe a todos.